Fala pessoal, Doug Niemeyer aqui, sou especialista em trade automatizado para o mercado financeiro e nesse vídeo eu vou trazer um assunto que é muito perguntado pelas pessoas em relação a o que é melhor para automatizar, um sistema de volatilidade ou um sistema de tendência. Isso a gente vai entender nesse vídeo, tá bom? Vamos lá, primeira coisa, gente, eu vou antecipar aqui. Não existe o melhor sistema. A gente vai ver aqui ao longo desse vídeo que existem prós e contras de cada um dos sistemas e cabe a cada um dos traders entender o que é melhor para si e quais são as vantagens de operar cada um desses modelos. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre trade automatizado, ao final do vídeo avalia, se inscrever no canal e dá um joinha aqui se você gostou desse conteúdo, tá bom? Vamos lá, olha só, primeira coisa, gente, deixa eu mostrar minha tela aqui. A gente vai falar de dois modelos específicos, tá? O primeiro, o nosso modelo de tendência e o modelo de volatilidade. Eu separei aqui, mas eu vou mostrar o backtest dos dois modelos aqui. E a gente vai entender o que cada um deles tem de prós e contras e o que é pró e o que é contra e quando um vai melhor e quando o outro vai melhor, certo? Então, primeira coisa, gente, quais foram os modelos que eu escolhi para a gente analisar aqui, tá? O primeiro modelo é o modelo do nosso querido Larry Williams, que é o mais conhecido, talvez um dos mais conhecidos modelos aqui pelos traders, que é a média móvel de 9 exponencial, tá? Então, é um modelo bastante simples, tem muito material sobre esse modelo, mas a gente resolveu trazer ele aqui fazendo uma comparação para a gente poder entender aqui números, né? O que é melhor, o que é pior e o que funciona melhor para cada um de vocês, tá? E outro modelo também bastante conhecido, que é o IFR2, que é um modelo de volatilidade, tá? Esse modelo ele é muito utilizado também por diversos traders e tem várias formas aqui de entrar e sair dele, vários níveis aqui. Eu vou explicar cada um desses modelos aqui e a gente vai olhar juntos aqui quais são os dados estatísticos e entender para automatizar um desses modelos aqui, ou automatizar os dois, quais são as vantagens de cada um deles, tá bom? Olha só, primeira coisa, gente, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu fiz uma tabelinha aqui para a gente olhar junto o que um é maior ou menor, né? E o que é melhor ou pior. Só que não entendam como sendo melhor ou pior. A gente vai discutir aqui para tentar entender onde isso se encaixa dentro do seu modelo operacional e dentro da forma como você prefere operar, tá bom? Dito isso, gente, eu gosto muito de pensar sempre em olhar os dados para que a gente possa ter uma informação extremamente objetiva e não partir de subjetividade, tá? Primeira coisa, gente, o modelo seguidor de tendência, tá? Ele tem normalmente uma taxa de acerto menor, né? Porque o mercado ele trabalha mais consolidado. Só que ele tem normalmente um fator de lucro muito maior, tá? O que é o fator de lucro? É a soma de tudo que você ganha e dividido, né, pela soma de tudo que você perde. Então, isso gera um fator, né? Isso gera um fator. Então, normalmente, os modelos de tendência, eles tendem a, quando eles ganham muito dinheiro e quando eles perdem, eles devolvem pouco, tá? Então, essa é uma característica muito forte. Já um modelo de volatilidade, ele tende a acertar muito mais, então ele tem uma taxa de acerto muito maior, né? A gente vai ver aqui no IFR, ele tem uma taxa de acerto de mais de 70%. Só que o que acontece? Quando ele ganha pouco, e quando ele perde muito. Então, existe aí uma equação que a gente precisa entender em relação a não se um modelo é melhor ou pior, mas entender quais são os cenários de mercado e quais são os ativos que cada um dos modelos tendem a performar melhor, tá? Então vamos lá, primeira coisa, gente, vamos dar uma olhada aqui nas informações estatísticas para a gente conseguir entender isso, tá? Eu deixei separadinho aqui, ó, qual foi a regra que nós usamos aqui para fazer esse backtest aqui, tá? O IFR, tá? Eu fiz um teste rápido aqui de 2022 até abril de 2023, no índice, tá? Aqui no Brasil mesmo, tá? Vocês notem aqui, ó, pessoal, que aqui, ó, o fator de lucro, ele está em 1,3 nesse modelo. Ele é um modelo bastante simples, tá? Eu testei aqui o IFR de 2 períodos no gráfico diário. Quando o IFR estiver abaixo de 30, ele vai fazer uma compra de um contrato, tá? Um contrato de índice para swing trade. E a saída dessa posição, ela vai ser quando o preço bater numa média de
3 períodos exponencial. Então, ele vai comprar e quando o mercado voltar, ele vai sair da posição. Deixa eu mostrar aqui o gráfico do índice. Tá? Vamos colocar ele aqui. Deixa eu colocar uma média de 2 períodos aqui, exponencial, para a gente analisar, de 3 períodos, desculpa, exponencial, para a gente poder analisar juntos aqui. Ó. Muito bem, aqui. Deixa eu colocar o espessor de 2. O que vai acontecer aqui? Ó? E eu vou colocar o outro indicador aqui, que é o IFR, tá? Eu vou mostrar aqui do Profit para vocês, mas eu fiz esse teste aqui no MetaTrader, tá? Então, os resultados estatísticos aqui que a gente vai estar olhando aqui foram no MetaTrader, só para a gente poder analisar aqui os dados e também, agora eu vou mostrar aqui o modelo para que a gente possa analisar isso, tá? Então, vamos lá. Deixa eu configurar aqui o IFR de 2 períodos clássicos, aqui, bonitinho. Então, qual a regra? Aqui, ó. Quando o IFR estiver abaixo de, deixa eu colocar ele aqui no gráfico diário, né? No gráfico diário, que foi onde nós executamos o modelo. Então, quando o preço fechar abaixo do IFR 30, então aqui, por exemplo, nós tivemos uma entrada nessa região aqui, deixa eu ver aqui, IFR 40, IFR 30, aqui, ó. Nós tivemos uma entrada aqui e quando o preço bateu aqui, ele saiu. Então, essa operação aqui, ela provavelmente saiu no 0 a 0. E assim, nós tivemos outras aqui também. Essa aqui foi, e saiu aqui também no 0 a 0. Aqui, uma operação que foi uma operação boa, onde ele comprou aqui, nessa região, saiu aqui em cima, e assim ele foi fazendo, tá? O que acontece, gente? Esse modelo é um modelo que tem uma taxa de acerto, a gente operou só na compra ele, tá? Um modelo operacional só para compra, de uma taxa de acerto de mais 70%, 71,8%. Isso aqui, gente, é muito bom, né? É uma taxa de acerto muito boa. Só que o que acontece? Quando ele perde muito. E quando ele ganha pouco. Como que a gente consegue ver isso aqui? Ó? A minha média das operações ganhadoras é de R$ 177, tá? E a minha média das minhas operações perdedoras é mais do que o dobro. Então a gente está falando aqui de R$ 348, tá? Isso aqui, gente, faz com que a gente tenha um fator de lucro de 1,3. Por quê? Se a gente somar aqui as operações ganhadoras e dividir pelas operações perdedoras, a gente tem um fator de 1,3. Ou seja, a cada R$1 que eu perco no mercado, eu ganho 1,3. Para o modelo de swing trade, eu considero uma taxa, um fator de lucro muito baixo, tá? Porque eu gosto de trabalhar modelos que têm um fator acima de 2, pelo menos, tá? Para swing trade. Isso me dá uma tranquilidade muito maior que quando eu estou perdendo uma operação, né? Quando eu perco R$1, eu ganho R$2. Essa é a nossa leitura. Então, isso me leva a crer, eu não vou nem olhar aqui o valor financeiro de Hidrodal aqui, porque a nossa comparação é muito mais relacionada aqui ao que é melhor. Quando que esse modelo aqui, ele performa de forma ruim, tá? Quando o mercado, ele entra numa movimentação mais direcional. Então, aqui, ó, esse período aqui, ó, de 2023, ó, ele foi um período ruim, ó, porque o mercado, aqui essas operações aqui, ó, as operações aqui, o mercado foi e voltou, então aqui a gente fez uma grana aqui, né? Ele fez operações vencedoras aqui, só que o grande problema é quando o mercado ele começa a entrar numa movimentação muito forte de queda, né? Então a gente viu aqui, ó, uma queda em 20 dias aqui de praticamente 14%. Claro que ele fez algumas operações aqui, as operações, elas muitas saíram no 0 a 0, só que vejam, por exemplo, no período do ano passado aqui, ó, junho, olha isso aqui, ó. Isso é o problema desses modelos de volatilidade clássicos, tá? Quando você começa a underperformar, justamente em momentos de mercado onde você tem um mercado entrando em tendência de baixa. Lembrando que o IFR, você compra depois que o mercado caiu e você espera que ele suba um pouco. Ele é um modelo que funciona muito bem. Por quê? A essência do mercado mostra que depois que o mercado cai muito, ele volta, né? Depois que ele cai muito, ele volta um pouco, né? Existe sempre, né, aquela máxima de mercado que depois que o preço cai muito, ele volta para dentro de uma normalidade, tá? Só que aonde está o calcanhar de Aquiles desse tipo de modelo? Justamente quando o mercado demora para voltar. Então, aqui é um modelo onde você vai perdendo,
ele perdeu muitas operações aqui e, consequentemente, isso aqui, até ele recuperar esse prejuízo aqui, é mais complicado, né? Demora um pouco mais. Então, veja que esse é o calcanhar de Aquiles do modelo de volatilidade. E o problema, o bom desse modelo é justamente quando você pega um mercado mais lateral, né? Então, você pega, por exemplo, aqui, ó, em agosto de 2022, aqui, ó, você pega um mercado bem mais lateral aqui e é muito mais interessante você operar isso aqui, né? Fica muito mais gostoso. Então, o que que eu gosto de pensar? Cara, eu gosto de entender que se eu tenho alguns números aqui, eu posso identificar o seguinte, bom, qual é a minha quantidade de operações perdedoras aqui consecutivas? Isso é um bom indicador, tá? Então, por exemplo, se eu estou operando um modelo de volatilidade, eu sei que eu posso ter até 3 operações consecutivas de perdas. Então, eu estou operando aqui, o mercado começou a cair, eu fiz uma, fiz duas, fiz 3 operações, 4 operações, 5 operações, isso já me mostra que o mercado ele entrou numa movimentação de queda muito mais forte. Então, eu posso simplesmente optar por desligar o modelo nesse momento, esperar que o mercado faça um fundo, para daí, digamos que o mercado, digamos que você começou a perder as operações, você atingiu esse drawdown aqui e você começa a entender que, bom, o mercado ele caiu muito aqui, ele já começou a fazer uma tendência de queda aqui, eu vou tentar preservar mais o meu capital. Então, eu gosto de pensar dessa forma. Então, você pode pensar em preservar o seu capital a partir do momento que você está próximo desse rebaixamento de capital que você já observou no seu backtest e também já teve aqui as suas desculpe, gente, as suas operações perdedoras aqui, né? Elas já atingiram aqui as operações consecutivas, tá? Isso ajuda muito a você entender se você está num momento onde o modelo não está performando bem, tá? Isso ajuda demais. Então, o que eu gosto de pensar? Nesse formato aqui, você pode muito bem optar por ficar de fora do mercado até que o mercado entre numa região onde ele parou de cair, tá? Então você consegue unir análise técnica no seu modelo, tá? Isso eu gosto muito de usar junto com os meus modelos, mesmo operando de forma automatizada, tá? Agora vamos olhar aqui o modelo seguidor de tendência. Quais são as vantagens desse modelo de seguidor de tendência aqui, ó? A gente está olhando aqui para o nosso modelo aqui do nosso querido Larry Williams, média móvel de 9. Notem que a gente tem uma diferença absurda aqui, ó, de 70% de taxa de 71, a gente tem uma taxa de acerto de 36. Notem que em 100 operações ele acerta 36 das operações. Você pode achar, poxa, mas como é que ele faz dinheiro mesmo assim, né? Bom, qual que é o modelo do Larry Williams? Deixa eu falar um pouquinho do modelo aqui que a gente usou, tá? A gente usou ele no BOI, tá? BGI FUT, tá? Que é um ativo aqui que pouca gente opera, é uma commodity, tá? Pouca gente opera ele aqui na nossa bolsa, tá? Brasileira, mas ele é um ativo que tende a andar de forma mais direcional, tá? Então, qual que foi a regra aqui? Tá? A gente operou ele aqui nos 60 minutos. Então, modelo muito simples, tá? A gente operou só a compra aqui no nosso cenário do backtest, tá? Para ser justo também com o modelo de volatilidade, a gente operou só na compra. Então, basicamente, o modelo aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, o momento aqui que nós testamos de 2022, muito bem, aqui 2023, fevereiro, muito bem, aqui. Então, o modelo, ele consiste basicamente em trabalharmos o quê? A partir do momento que o mercado fecha, o gráfico fecha, uma movimentação de preço acima, deixa eu só ajustar isso aqui para a gente poder enxergar de forma legal isso aqui. Aqui, muito, muito melhor. Modelo simples, fechou acima da média de 9 períodos, ele coloca uma ordem de compra acima dessa máxima e o mercado começou a subir, rompeu essa ordem de compra, ele vai comprar e vai embora, né? Então a compra nesse caso aqui foi aqui e ele foi embora, né? Foi embora até aqui, até o momento que ele fechou abaixo da média de 9 exponencial. Então, esse foi o primeiro trade. Depois aqui ele fechou acima, colocou uma ordem aqui, depois não rompeu nesse próximo candle, ele colocou outra ordem aqui,
rompeu aqui, foi embora, né? Foi embora, aqui foi levando a operação, aqui até aqui, 85 centavos, né? 85 pontos, tá? E assim ele foi montando, foi fazendo as operações, tá? Notem que quando o mercado fica mais consolidado, ele é um modelo que vai sofrer mais, tá? Então, qual que é a leitura, qual que é a dinâmica desse modelo operacional aqui? Nós temos uma taxa de acerto muito menor, no modelo de tendência, e um fator de lucro maior, tá? O fator de lucro é maior, por quê? O que acontece aqui, ó? Você tinha 1,3, agora você tem 1,7. A cada R$ 1 que você perde, você ganha 1,76 reais, tá? E aqui a gente tem uma amostra de 101 trades, tá? É razoável aqui para a gente poder olhar o nosso modelo, tá? Naturalmente, gente, um modelo seguidor de tendência convencional, ele acerta menos operações. Só que olha aqui um fator bem interessante nesse caso desse modelo, tá? A gente tem uma média de R$ 600 reais aqui por operação ganhadora e uma média de perda de R$ 200 reais. Então, praticamente, quando a gente acerta 3 vezes o que a gente perde, né? E a nossa maior operação de lucro foi de R$ 3.600, uma movimentação longa que a gente conseguiu pegar aqui, e a maior perda que nós tivemos foi de R$ 1.000. O que eu quero mostrar com esses dois modelos? Tá? Nós temos aqui dois modelos e nós temos dois perfis de investidores, de traders aqui. Você tem um trader que quer fazer várias operações e quer todas as operações, grande parte das operações, ter um lucrinho nas operações, ou você tem o investidor, o trader, que quer pegar aquela operação e, mesmo que ele aceite levar vários stops pequenininhos, quando ele pega uma operação mais longa, ele faz um caminhão de dinheiro. Quais as vantagens desse modelo seguidor de tendência? A gente pode trabalhar com inúmeros ativos, tá? A gente trabalhou aqui com o boi, que é uma commodity, mas você pode trabalhar com milho, você pode trabalhar com boi, você pode trabalhar com soja, você pode trabalhar com petróleo fora do Brasil, você pode trabalhar com qualquer commodity que tende a se movimentar de forma mais direcional, mas você pode também trabalhar com ações, tá? Então você pode muito bem trabalhar com ações. Uma coisa que ajuda muito no modelo seguidor de tendência clássico é você fazer uma realização parcial. Então, o que acontece? Digamos que você tem aqui, você comece a operar com 2 contratos aqui. O que ajuda muito? Vai melhorar a sua taxa de acerto no modelo seguidor de tendência clássico. Então, digamos que ele tenha feito a entrada aqui, entrou aqui, muito bem, foi embora. A partir do momento que ele realizou aqui, você pode usar um stop ATR para ver a sua volatilidade, né? O average true range, que vai medir para você a volatilidade. E você pode colocar, então, uma realização parcial, digamos que nessa região aqui, por exemplo. Então, a partir do momento que ele fez a compra aqui, ele andou aqui R$2, você realiza a venda aqui de um contrato, você coloca o seu stop no preço de entrada e vai surfando enquanto o mercado vai andando. Isso ajuda muito a quando o mercado fica mais consolidado, como essa região aqui, ó. Então, por exemplo, em momentos onde nós temos o mercado mais consolidado, por exemplo, aqui, ó, quando virou para cima ele compra, depois ele devolve, ele acaba estopando operações onde o mercado está mais consolidado. Nesses cenários aqui, se você fizer uma realização parcial, muitas vezes ele vai acabar saindo no 0 a 0. Isso melhora a sua taxa de acerto de 39%, 36%, como a gente está vendo aqui. A gente vai aqui para próximo de 50%, às vezes até 60%. Então isso ajuda muito, só que aí também diminui aqui um pouco o seu lucro. Tá? Então é sempre uma balança aqui para você entender o que é melhor para você, tá? Porque não posso dizer para você, cara, é melhor num sistema de seguidor de tendência ou é melhor num sistema de volatilidade. Por quê? Cada pessoa tem uma forma de operar, tem uma forma onde ela se sente mais segura. Então eu sempre gosto de olhar para os dois mundos aqui, olhar para o que é bom cada modelo, né? Então o modelo seguidor de tendência, quando você pega uma movimentação mais longa, é onde naturalmente você vai colocar mais dinheiro no bolso, e um sistema de volatilidade você vai fazer ali várias operações e naturalmente quando você perde você acaba devolvendo um pouco mais. Então o que eu gosto de olhar? Eu gosto de entender muito bem o mercado que eu estou. Então digamos que você vai operar o boi no modelo seguidor de tendência. Você pode muito bem verificar onde o gráfico se encontra. Você pode, por exemplo, fazer uma análise discricionária e olhar
onde o gráfico se encontra. Por exemplo, né, a gente está no momento atual aqui, o boi tem aqui, deixou aqui uma região de topo e aqui uma possível região de fundo. Tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Enquanto ele estiver aqui dentro, você pode muito bem não operar. Então aqui você tem um range aqui de praticamente, deixa eu ver quantos reais dá isso aqui, R$15, R$17. Você pode muito bem esperar ele romper essa região aqui, ou para cima ou para baixo, para tomar suas posições. Ou, até porque, gente, quando a gente fala de trade automatizado, você precisa entender algumas coisas. Você não vai poder fazer isso sempre, tá? O que eu gosto de fazer é, a partir do momento que o mercado começou a consolidar e eu estou próximo de atingir aqui os meus números aqui que me mostram que dentro dessa condição aqui, dentro desse estudo aqui, eu tive R$2.800 aqui de drawdown, de rebaixamento de capital, e eu tive 7 perdas consecutivas. A partir da quinta, da sexta, da sétima perda, da oitava, eu vou entender, eu vou olhar o meu gráfico e vou ver, cara, como que eu estou aqui no gráfico? Eu estou numa região de consolidação? A partir desse momento eu posso muito bem ir lá e fazer o seguinte, olha, eu vou verificar, eu vou traçar uma linha aqui no gráfico e não vou operar enquanto ele estiver nesse range aqui, porque ele já tentou subir, ele já tentou cair, ele não consegue sair. É uma possibilidade, mesmo operando com robô de investimento, operando com um sistema automatizado, eu faço muito isso, tá? E isso ajuda demais a você conseguir entender. Então, essa é uma alternativa. Você tem um modelo seguidor de tendência, onde te dá muito dinheiro. Você pode colocar uma realização parcial nele e você pode também identificar de forma discricionária onde você tem regiões de suporte e resistência, onde o mercado está trabalhando de forma lateral ali e consolidada, e ali ele não vai para cima nem para baixo, onde você está perdendo dinheiro, que é onde um sistema seguidor de tendência perde dinheiro. Tá? E agora, olhando para um sistema de volatilidade, se eu estou operando volatilidade, como o caso do IFR2 aqui, eu também vou olhar para esses indicadores aqui e entender se eu estou próximo a uma região, se eu estou próximo a ter mais de 3 perdas consecutivas aqui, se eu estou próximo do meu drawdown aqui, para daí sim olhar o meu gráfico e entender, por exemplo, se eu estou iniciando uma movimentação mais direcional de queda. Então, por exemplo, aqui, ó, onde nós tivemos uma movimentação bem expressiva lá em 2022 do nosso querido índice Bovespa, de queda, né? Então nós tivemos aqui, ó, vários dias aqui, ó, de queda muito forte, até que a gente encontrou aqui uma região onde ele acabou trabalhando mais consolidado, tá? Então, esse tipo de análise aqui, ó, sempre ajuda, tá? Então, eu sempre considero que um bom trader, ele olha, ele tem as suas operações sendo realizadas de forma automática, mas ele entende muito bem aquele mercado que ele está operando e ele entende muito bem os pontos fortes e pontos fracos de cada um dos modelos que ele escolhe para operar. Agora eu quero que você me fale, cara, que tipo de modelo você gosta mais de operar? Seja de forma manual, de forma automatizada? Me fala, cara, porque eu gosto de saber. E se esse conteúdo aqui foi legal para você, se você gostou desse conteúdo, por favor, se inscreve aqui nesse canal, porque eu falo de trade automatizado aqui todas as terças, todas as segundas e todas as quintas. A gente tem vídeos novos aqui no canal. Bom, e avalie aqui, mandar essa informação aqui para quem você acha que esse conteúdo pode ajudar, tá bom? Um beijo e até a próxima!